Vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí de quarta-feira, porque hoje tem jogo, hoje tem Vasco pela Copa do Brasil contra o Flu-C às 21h30, horário de Brasília, jogo no Maracanã, jogo de volta das oitavas de final, e hoje é dia de passar raiva, né, cara? Hoje é dia de passar raiva, hoje é dia de ter estresse, o estraga-semana chegou, tá na área, né? A gente vai falar sobre essa partida, né? Ficha técnica, vocês sabem, escalações, arbitragem. O árbitro vocês já sabem quem deve ser, né? Ou já suspeitam, né? Bom, vamos falar disso, a gente vai falar, né, sobre o Sousa, Santiago Sousa, que tá virando mais uma novela, só que agora é uma novela argentina, né? Tivemos a novela colombiana, né, que acabou com um final infeliz, e agora teremos uma novela argentina. Será que vai acabar com o final infeliz também? Tinha tudo para acabar com o final feliz, cara, mas eu não sei não, tá? O negócio tá degringolando. Vamos falar de outras informações sobre o Vasco da Gama, mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Gente, o vídeo curto lá sobre a questão de maior torcida, da pesquisa aí, né, que a Cazé TV acabou vinculando aí, acabou divulgando. Não foi a Cazé TV que fez a pesquisa, me chamaram a atenção. Não foi a Cazé TV que fez a pesquisa, né? Ela só vinculou a informação, mas, cara, não tinha que vincular a informação dessa, né? Torcida do Cruzeiro na frente da do Vasco, cara. Aí eu postei um vídeo, né, do flamenguista lá, o tal do Flamídia, eu não sei o nome dele, perdoe, comentando, dizendo que não, que o Vasco, porra, disputa ali até a segunda posição com a torcida do Corinthians, se bobear. Porra, e o vídeo tá bombando, cara. Eu reagi àquele vídeo e o vídeo tá bombando lá. Mais de 7 mil visualizações, comentários a balde lá, curtida. Deixa a curtida aqui nesse vídeo também. Por exemplo, vídeo longo. Quebra esse galho para mim, gente. Dá um engajamento aqui nos vídeos longos também, para que é muito importante aí para a continuação do canal, tá, gente? Vamos falar de Vasco, vamos falar, né, da partida de hoje, mas antes de mais nada, quero falar, cara, do Santiago Sousa. Cara, tá virando outra novela. Tava todo mundo achando que tava certo, né? Tava todo mundo achando que já tinha sacramentado, que anunciaram o cara, né? Só que não, cara. É o seguinte, primeiro ontem, né, no início da noite, subiu uma informação do Lucas Moretti, o Luquinha, né, que era lá do SBT Esporte, que conversou, diz ele que conversou com uma pessoa de dentro do Racing, que confirmou a reintegração do jogador, o Santiago Sousa, né, ao treinamento da equipe argentina, ou seja, o Santiago Sousa foi reintegrado ao Racing novamente, estava treinando com o clube, e que inclusive o Vasco não aceite as condições impostas pelo clube argentino para finalizar o acordo até o final da semana, o volante será relacionado, estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, para a próxima partida do Racing. Cara, aí, porra, aí faz sentido, né, aquela informação do diretor do Racing dizendo que perguntaram para ele, é o último jogo do Santiago Sousa contra o Tigre, quando ele seria relacionado para jogar a partida contra o Tigre, né, pela apertura, né, ou clausura, não sei, a parte lá do campeonato argentino, e o diretor lá do Racing falou que não sabia dizer se era o último jogo dele, porque ainda as coisas não estavam sacramentadas 100%. E todo mundo falou. Aí veio o Lucas Pedrosa falar que não, que já está tudo certo, que não sei o que, já está sacramentado, isso daí, é só coisas burocráticas e tal, bababá e bebebé. Aí veio o Lucas Pedrosa cheio de coisa, né, falar que tá tudo certo, né, mas
Faz sentido, cara, o que o diretor do Racing falou. Realmente não tinha nada acertado, não tinha nada sacramentado. Esses trâmites burocráticos é a mesma coisa uma casa que você faz obra ou que você constrói uma casa e tem a parte do acabamento. A parte do acabamento é o pior, cara. A parte do acabamento de uma casa é a pior coisa que tem, é a parte mais cara da construção. Então, quando você constrói uma casa, se você não der o acabamento, a casa não está construída 100%. Está faltando o acabamento. É onde entra ali o visual, como é que você vai querer a casa, a cor da tinta, o piso, se é porcelanato, as luminárias, se vai ter, né, a luminária bonitinha e tal, não sei o quê. Isso aí é o mais caro de uma casa. Se a pia vai ser de mármore, de granito, né? Se a torneira do banheiro vai ser de ouro, você tá, é isso aí, cara, entendeu? Aí, né, subiu uma informação do Leonardo Lacerda, na torcida vascaíno, dizendo que ajustes da cláusulas de multa por atraso, que era o último detalhe entre Vasco e o Racing, né? A matéria diz, né, que a transferência do volante Santiago Sousa está travada por causa da definição ali do percentual da multa, né? Caso de eventual atraso do pagamento das parcelas. Ou seja, se o Vasco atrasar uma parcela, o Racing ia botar multas mais severas, multas ali mais altas, né? Dizendo que o Racing exigiu ali valores consideravelmente acima do padrão do mercado. O Vasco não estava concordando com isso, tá? E o Vasco estava procurando flexibilizar os valores previstos na minuta. Por quê, cara? Por que o Vasco estava querendo flexibilizar o valor de multa em caso de atraso? O Vasco já está pensando já que vai atrasar alguma parcela com os caras? Hein? Os caras já estão pensando nisso? Que vai atrasar alguma parcela com os caras lá, já estão pensando lá na frente isso, que tem o risco de atrasar. Isso é muito estranho, cara, tá? E diz que a postura rígida aí do time do clube de Avellaneda é motivada por um problema financeiro, jurídico recente lá. Tanto quanto o Grêmio, como quanto o Internacional, a dupla gaúcha aí, o Grêmio, né, por causa do Nardoni, e o Internacional por causa do Carboneiro, né? Porque o caso do Internacional, o Racing teve que acionar a FIFA para poder receber do Internacional. O Nardoni não. O Nardoni foi como é que eu vou dizer? Caraca, ai meu Deus, minha cabeça. O Nardoni ali foi uma falha ali no sistema, né? Foi uma falha de comunicação ali. O Grêmio tinha pago a parcela do Nardoni e o Racing achou que não tinha pago, mas depois viram que estava tudo ok, entendeu? Eles entenderam errado, né? E diz que apesar da precaução do Racing, as garantias bancárias já foram entregues pelo Cruz Maltino e há grande otimismo em ambas a diretoria para selar o acordo nas próximas horas, né? Aí começou, aí veio o Lucas Pedrosa, né? Aí o passapano, né? O pano quente veio, apareceu, dizendo que o Vasco pode fechar tudo nesta quarta-feira. Até agora, até a hora, já são meio-dia e pouquinho, até a hora que eu comecei a gravar esse vídeo, não tinha nada certo. Não tinha nenhuma informação sobre isso daí, tá? Diz que o Vasco espera resolver nessa quarta-feira os últimos detalhes da contratação do volante, né? E o principal impasse, a negociação já foi superado, tá? Que resta apenas ajustes burocráticos para a conclusão do negócio. A expectativa é anunciar o reforço em breve. Se tudo ocorrer como esperado, o Sousa vai assinar contrato até o final de 2029, né? Segundo o Luquinha Pedrosa, o passapano, né? Aí subiu mais tarde, de noite, tá? Uma informação aqui do Leonardo Lacerda, espera aí rapidinho, da torcida vascaínos, tá? No final da noite de ontem, dizendo que o problema do Santiago Sousa de não ter ainda fechado de certo, né, sacramentado, é que o Vasco prometeu pagar, pediu um prazo de 15 dias até sexta-feira, tá? Até sexta-feira.
sendo que o Vasco pagaria 4 milhões de forma parcelada, 2 milhões na segunda e 2 milhões até o final de semana. Só que o Vasco não pagou os 2 milhões segunda-feira. A direção do Racing ficou puta da vida e falou que vai cobrar os 4 milhões de forma integral, cara. Puta merda, cara. Aí o Leonardo Lacerda fala o seguinte, tá? Entenda porque o Santiago Sousa não chegou no Vasco, né? Aí ele fala que, como trouxe na última quinta-feira, o Vasco e o Racing realizaram uma reunião decisiva, né, para tentar destravar a contratação de Santiago Sousa, aquela última reunião que teve, né? E durante as conversas aí, o Vasco solicitou 15 dias para conseguir levantar os valores exigidos aí pelo clube argentino. A operação prevê pagamento de 4 milhões de entrada, além dos outros 4 milhões parcelados em 2027, tá? E o que foi acordado é que o Vasco conseguiu flexibilizar a forma de pagamento da entrada, tá? E assumiu o compromisso de depositar os 2 milhões da segunda-feira, completando os outros 2 milhões dentro do prazo, tá? Em 15 dias, concedido pelo Racing. Os 15 dias era para pagar a metade desses 4 milhões. 2 milhões eu acho que tinha que pagar a segunda, tá? E o acordo prevê que, caso o Vasco não cumprisse o pagamento restante dentro do período de 15 dias, o clube poderia sofrer penalidades previstas em contrato. Aí o depósito prometido para segunda-feira não foi realizado. Quer dizer, o Vasco não cumpriu com o que prometeu, tá? E o não cumprimento desse compromisso irritou a diretoria do Racing, endureceu a sua posição na negociação. E foi isso que né, essa expectativa criada em torno do depósito de 2 milhões na segunda-feira, que levou o Santiago Sousa a se despedir da torcida, cara. Então, cara, o Racing falou para ele, o Racing tirou ele do jogo contra o Tigre, da Argentina, tá? Falou para ele se despedir da torcida, que ele ia embora, que estava tudo certo, porque o Racing estava contando com esses 2 milhões na segunda-feira que o Vasco não pagou, cara. Olha que merda! Olha que merda dessa diretoria, cara, amadora, tá? Agora o Racing voltou a exigir o pagamento integral de 4 milhões de entrada para dar sequência ao negócio. Caso o Vasco não consiga atender as condições, a negociação corre sério risco de não ser concluída. Porra, cara, puta que pariu, não é possível. Os caras não têm 2 milhões para pagar na segunda-feira, cara. Não teve 2 milhões de dólares para pagar na segunda-feira. Então como é que faz o acordo, cara? Se não tem, cara. Aí eles ficam pensando assim, a gente vai ver lá na frente para ver se a gente consegue a porra do dinheiro, depois a gente vê como é que vai conseguir. É assim que funciona, cara. Olha, vamos acordar aqui, eu vou pagar 2 milhões para você na segunda-feira, tá, Racing? Aí o Admar vira pro Pedrinho e fala assim, Pedrinho, a gente não tem 2 milhões até segunda-feira. A gente dá um jeito. Até lá. É assim, cara. Porra, puta que pariu, cara. Né? Aí, porra, eu vou te contar o seguinte, cara. Aí, né, veio aqui opiniões, né, de alguns jornalistas, de alguns setoristas, né, caso do Fernando Campos, né. Fernando Campos aí, ele falou que ele está irritado, está insatisfeito, né, dizendo que não vem gostando da postura do Vasco no mercado de transferência. Segundo ele, o clube não tem senso de urgência e não consegue concluir as suas negociações, tá? Aí o Fernando Campos fala aqui, ó, abre aspas aí pro Fernando Campos, jornalista Fernando Campos, ele fala o seguinte, que vergonha é o Vasco no mercado. Como é que é? O desgosto não se resume ao campo. Vai sem pressa. Pera, rapidinho que o negócio tá... Vai sem pressa, pô. O time tá voando e nem precisa de reforços, tá? Tudo é uma novela insuportável e quase sempre sem final feliz, tá? Fecha aspas aí o Fernando Campos e também o Lucas Pedrosa, o defensor da diretoria, né, da gestão Pedrinho, né? Ele também deu seu pronunciamento falando o seguinte, ó, se a negociação cair,
o que eu vi que é praticamente impossível é uma vergonha institucional. Vou repetir para quem não entendeu. O Santiago Souza se despediu da torcida, não jogou porque foi comunicado que seria vendido, visto que jamais se recusaria caso o negócio não tivesse certo, né? Ninguém me contou, você viu o vídeo, eu também vi. Eu não duvido de nada no futebol, mas seria mais uma coleção de vergonhas do clube nos últimos anos. Espero que não. Fecha aspas aí pro Lucas Pedrosa. Até o Lucas Pedrosa tá falando que vai ser uma vergonha institucional, cara, essa porra melar. Porque da maneira que estão falando aí que aconteceu o negócio, o Vasco acordou com um clube argentino, né? E um clube que já está escaldado já dos clubes brasileiros aqui, porque tomou calote do Grêmio, do Grêmio não, né? Foi um mal entendido, mas tomou calote do Internacional pelo Carboneiro, teve que acionar a FIFA para poder receber, né? E agora vem o Vasco, porra, caralho, cara. Aí vocês querem que os caras pensem o quê, cara? Vocês querem que os caras pensem o quê? O Vasco acorda 4 milhões para pagar 2 milhões agora e 2 milhões na sexta-feira. E detalhe, se o jogador não chegar até sexta-feira, tá? O tempo tá voando. O Vasco não vai poder inscrever o jogador para a Sul-Americana, para a partida contra o Olímpia. O Vasco tem até sexta-feira para inscrever novos jogadores para as oitavas de final da Sul-Americana e até mesmo para o jogo contra o Bahia. E o Vasco está precisando de reforço, cara. O Vasco está precisando de reforço urgente, tá? O Vasco está precisando de reforço urgente, tá? Aí vem uma matéria aí do tal do... Como é que é o nome dele, cara? Agora eu não vou lembrar. Do tal do Matheus Nascimento, dizendo que a gestão do Pedrinho pediu a paralisação das contratações, tá? O objetivo da gestão é poder empurrar o pagamento para o fim da janela de transferência, cara. Aí eu vou falar aqui sobre uma nota do Leonardo Lacerda, né? O Leonardo Lacerda falou o seguinte, que o Vasco espera uma entrada importante de valores envolvendo direitos diretos da televisão e patrocinador master, tá? Com a possibilidade de adiantamento dos valores da Sportingbet em 2027 para destravar algumas negociações até o fim da primeira quinzena de agosto. Tá? Ou seja, o Vasco, para ser mais agressivo na janela, ele está esperando aí entradas aí de alguns valores aí adiantados da Sportingbet, tá? E também de direito de televisão. E ele continua dizendo que outro ponto importante é que o próprio Vasco pediu ao Racing 15 dias desde o fechamento do negócio com o Sousa para depositar os 4 milhões de dólares, ao que pode ocorrer a qualquer momento. E vale ressaltar que todas as partes estão acordadas e o Racing está a par de tudo que está acontecendo. Até o dia de hoje nada mudou em relação ao acordo de contratação do jogador, tá? E ele conclui que, ouvindo novamente a resposta do Admar, agora tudo faz sentido. E eu vou botar para vocês a resposta do Admar Lopes, tá? Numa entrevista coletiva que ele está dizendo aí que ele não vai, que o clube não vai ser agressivo no primeiro momento na janela, que vai deixar para ser agressivo no final da janela, que o Vasco não vai contratar jogadores de 20, 30 milhões e que o Vasco não vai ficar rico do dia para a noite. E que eles estão aguardando aí alguns investimentos entrarem no clube para poder agredir a janela aí com mais êxito, tá? De uma maneira mais agressiva e coisa e tal. Fica aí com o que o Admar Lopes está falando. Agora, realmente, cara, tudo faz sentido. Daqui a pouco eu volto. O que foi passado pela diretoria, pelo Conselho de Administração, pelo Presidente, por todo mundo que está acima... primeiro, uma vontade muito grande em tentar melhorar a equipa e nós estamos atentos ao mercado. E segundo, estrategicamente, até por questões financeiras, orçamentárias e institucionais, que eu não sei responder a tudo isto, foi-me pedido para esperar um pouquinho, num determinado momento, e que nós não iremos ser muito agressivos neste primeiro momento da janela, porque as coisas nos próximos tempos podem alterar do ponto de vista financeiro. E eu estou à espera de que haja um ok, mas de qualquer das maneiras
significa que nos próximos dias ou nas próximas semanas possa haver alguma novidade. Agora, não esperem que o Vasco, de um momento para o outro, vá comprar jogadores de uma prateleira muito alta, de 20, 30 milhões, e o Vasco não vai ficar milionário do dia para a noite. Simplesmente pode haver um reajuste financeiro que pode ser benéfico para a nossa estratégia na janela, não esquecendo que a janela é longa, termina no dia 10 de setembro. Por isso, nós estamos atentos a isto, vamos tentar jogar um bocadinho também com o tempo e esperando que financeiramente tenhamos a oportunidade de ir buscar jogadores que nos possam realmente ajudar. Aí vocês viram o Admar Lopes falando aí que eles estão preocupados que a janela é longa, cara. Eles estão pensando nisso, a janela é longa, só fecha dia 10 de setembro, e eles estão esperando entrar recursos para atacar com mais agressividade essa janela do meio do ano. Então eles não estão preocupados porque a janela é longa. Só que é o seguinte, o Vasco está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, cara. Porra, o Vasco não tem ataque. O Vasco não tem um atacante, cara, decente para ser um protagonista ali, um camisa 9. O Vasco não tem um armador, o Vasco não tem um 10. O Vasco não tem um meio de campo, cara. O Vasco só tem volante. O Vasco só tem volante. O Vasco não tem uma zaga consistente, o Vasco não tem uma zaga segura. Precisa de um zagueiro bom na bola aérea, com uma força física melhor. O Vasco não tem, cara, um zagueiro forte que intimide o adversário. Não tem. O Vasco tem um monte, cara, de carência ali naquele time. E o Vasco precisa contratar. Só pra vocês terem uma ideia, cara, o Verratti tem quase a quantidade de gol, chutando o Breno, o Spinelli, o David, o Nuno Moreira, o Andrés Gomes, todo mundo, todo o ataque do Vasco junto, atual, cara. O Verratti tem quase a mesma quantidade de gols do que o ataque todo do Vasco hoje, cara. É impressionante, cara. A deficiência desse ataque. O Vasco cria, o Vasco tem posse de bola, o Vasco constrói e o Vasco não consegue finalizar. O Vasco não consegue concluir as jogadas, cara. O Vasco não leva perigo ao adversário. Aí se toma um gol, fudeu. Fudeu. Se o Vasco, qualquer jogo que o Vasco jogue, contra qualquer time que seja, se o Vasco tomar um gol, fudeu, porque o Vasco não vai ser reativo, o Vasco não vai ter uma reação na partida, o Vasco não vai conseguir virar a partida, cara, porque o Vasco não tem ataque, o Vasco não tem poder de fogo. Aí vocês estão preocupados, vamos esperar deixar entrar mais um recurso aqui, que vai entrar recurso lá na frente, a janela só fecha 10 de setembro, a gente não tem pressa. Só que, cara, o Campeonato Brasileiro vai continuar correndo. O Campeonato Brasileiro não vai parar para o Vasco contratar até 10 de setembro. A Copa do Brasil não vai parar para o Vasco contratar até 10 de setembro. A Sul-Americana não vai parar para o Vasco contratar até 10 de setembro. Tem que ter urgência. O Vasco precisa de urgência, tá? Para reforçar esse time, cara. O Vasco precisa reforçar esse time urgente. Urgente. E nem Santiago Sousa, que já estava praticamente fechado, já é mais certo, cara. Nem ele. Nem o Sousa. O Deossa, a vaca subiu no telhado, estava praticamente sacramentado. É isso que faz o jogador desanimar a vir, cara. É por isso que o Deossa não veio. É por isso que o Nelson Deossa preferiu ficar lá. E parece que agora tem time inglês lá de olho nele. Ele vai se transferir para o mercado europeu. Ele vai se transferir para o mercado inglês. Porque ele viu que aqui é furada. Tá? O Santiago Sousa, daqui a pouco, o cara já chega desanimado, cara. O cara já chega triste. Porque, a novela que está sendo e o Vasco prometendo as coisas e não cumprindo, o cara já chega aqui desconfiado. Pensando até se vão pagar o salário dele em dia. Porque, caralho, se o clube não consegue cumprir com acordado para minha transferência, o que dirá comigo, né? O cara já chega aqui já triste, já chega desconfiado, ressabiado, já perde a vontade de vir, cara. Qualquer um. Cara, é complicado, cara. Puta que pariu. Olha, cara,
vou te falar, cara, eu apoio o Pedrinho na venda do clube, coisa e tal, mas, cara, a gestão do Pedrinho é horrorosa! Horrorosa! A gestão do Pedrinho, ela é horrorosa, é horrível, é amadora, cara, é ridícula, vergonhosa, tá? Falar aqui sobre o Carlos Palácio, cara, que está sendo investigado lá no Chile por causa do negócio de tráfico de droga, cara, tá? O ex-atacante do Vasco, Carlos Palácio, atualmente no Boca Juniors, passou a ser investigado pelas autoridades chilenas após uma grande operação contra o tráfico de drogas. A investigação ganhou repercussão porque o sogro do jogador foi preso durante a ação em um imóvel ligado à companheira de Palácios, que teria mantido financeiramente pelo atleta. A polícia encontrou drogas, armas e um carro de luxo registrado em nome do atacante. Importante, até o momento, Palácio não foi acusado formalmente de nenhum crime. As autoridades investigam apenas uma possível ligação do jogador com os bens apreendidos. Cara. Palácios, né? Lembra dele, né? Saiu do Vasco também, começou a jogar bola, que aqui não jogou nada. O problema é o Vasco, cara. O problema é o Vasco, mas está enrolado lá na Argentina, lá, enfiado lá com o tráfico de drogas, tá? A arbitragem definida aí para o jogo contra o Bahia, lá no dia 9, dia dos pais, no domingo, né? Lucas Casagrande, do Paraná, foi escolhido para apitar Vasco, contra o Bahia não, Santos. Vasco e Santos, dia 16 de agosto. Não, isso aí é no outro domingo. É no outro domingo. Já foi definida a arbitragem contra o Santos aqui em São Januário, no dia 16. Vou estar trabalhando nesse dia, tá, gente? E falar aqui da ficha técnica da partida. Vasco Fluminense, Fluminense Vasco joga hoje no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Transmissão da TV Globo, Sport TV 4K, Premiere, GETV, Globo e Amazon, tá? Possíveis escalações, né, gente? Primeiro falar da arbitragem, a arbitragem do seu Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Meu Deus do céu, segura na mão de Deus e vai. Assistente 1, Bruno Bosquila, do Paraná. Assistente 2, Leone Carvalho Rocha, de Goiás. Quarto árbitro, Diego Costa Cidral, Santa Catarina. VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Assistente de VAR, Clóvis Amaral da Silva, Pernambuco. E assistente do VAR 2, Vinícius Furlan, de São Paulo, né? O Gilberto Rodrigues é de Pernambuco também, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não quero ser beneficiado, mas, né, que não atrapalhe o Vasco, tá? E segundo o GE, o Brenner deve ser titular nesse ataque. Olha só, cara, vocês veem a carência que o Vasco tem, tá? O jogador que seria do time titular seria o Adson, mas pode ser que entre aí o Andrés Gomes, vai ser deslocado para a ponta direita com a entrada do Brenner do lado esquerdo, né? O Brenner vai ser centralizado, na verdade, e o David vai ser deslocado do lado esquerdo, disputando aí uma vaga com o Nuno Moreira, tá? Outra mudança será o turno de Thiago Mendes, que volta, né, de suspensão, na vaga do Ramon Rick. E a provável escalação pode ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Jair, Tietê. Aí eu discordo. Eu acho que poderia entrar o Cauã Barros nesse time, ou o Ramon Rick mesmo, não sei, tá? Porque Tietê, cara, o Tietê não tem intensidade na defesa, marcando, o Tietê não tem intensidade no ataque, o Tietê não tem intensidade em nada, tá? Thiago Mendes, Andrés Gomes, Brenner, David ou Nuno Moreira. Aí eu discordo aqui também no David, porque, cara, não sei, cara. Aí você joga cara ou coroa e vê quem é que vai ser o titular. Porque, sinceramente, cara, o ataque do Vasco, você esquece que é inoperante. A provável, pendurado não tem ninguém, contundido só o Matheus Cocão, que está fazendo a transição, né? Time do Flu C, provável escalação, Fábio, deve ser a mesma do outro jogo, né? Guga, Inácio, Igor Rabelo e Arana, a zaga de reserva, né? Thiago Silva e Freite ainda não jogam, tá? Mas essa zaga jogou muito bem na primeira partida no Maracanã. Hércules Martinelli, Lúcia Costa, Canóbio Savarino e John Kennedy. Os desfalques são o Thiago Silva, o Milão, o Freitas, o Matheus Reis, né, lesionados, e pendurado só o Lúcia Costa. Vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje.
Daqui a pouco eu volto mais tarde, de noite, após do jogo, eu volto aqui para a gente falar sobre essa partida, tanto para o bem quanto para o mal. Desejo a vocês aí uma quarta abençoada, que o Vasco possa, né, surpreender e nos dar uma alegria no dia de hoje. Saudações vascaínas, e eu fui.